Salve galera, beleza? Chegando aqui finalmente com os melhores do ano, né, da temporada de 2023. Vamos falar aqui dos melhores filmes que eu assisti. Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo porque eu tava esperando sair, né, alguns dos lançamentos principais, né, dessa temporada que acabaram ficando pro começo de 2024, né? Então, esperei sair alguns filmes, né, que saíram em janeiro, como A Sociedade da Neve. Eu assisti recentemente Garra de Ferro, assisti Pobres Criaturas, Anatomia de uma Queda. Então, tava esperando saírem alguns filmes para poder fazer essa lista já completinha com os melhores, né? Quem acompanha aqui o canal, quem já é inscrito, viu que no final do ano, né, se eu não me engano foi no dia 31, eu coloquei que os melhores filmes que eu tinha assistido em 2023 eram Monster e Homem-Aranha através do Aranhaverso. Agora, com esses que eu vi recentemente, já tiveram umas mudanças aí, então já tiveram filmes que superaram esses dois. Mas fica aí até o final que você vai ver qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro, por aí vai. Fiz uma lista aqui dos 23 melhores filmes de 2023. E é aquilo, é uma questão de puramente de gosto pessoal. Então não tô fazendo uma análise assim técnica, né, de qual é melhor tecnicamente. É uma questão de gosto, do que emocionou mais, do que causou mais sensações, enfim. Não é que se eu coloquei um filme na frente de outro significa que é melhor, mas é que pro meu gosto funcionou mais. Então, vamos lá, vamos começar essa lista. Em 23º temos o filme Wish, né, a animação da Disney, que foi uma boa surpresa, assim, eu realmente não esperava nada, achava que ia ser mais um filme da Disney como qualquer outro, e até tem uma questão ali coletiva, né, de um grupo que vai contra, né, um rei. Eu achei interessante que não ficou só na individualidade, né, da protagonista. Também é um filme que tem uma canção muito boa, né, que é o This Wish, mas não foi tão lembrado assim nessa temporada, né, porque essa parte de canção, né, o filme Barbie tá dominando, mas depois a gente chega lá. Em 22º lugar, Os Rejeitados. Os Rejeitados, né, ou The Holdovers, né, que é o nome em inglês, é um filme que chegou próximo do Natal, né, é um filme que tem essa temática, né, meio natalina, né, e ele tá conquistando, né, muita gente, tá sendo, né, o queridinho de muitas pessoas nessa temporada. Pra mim não foi uma coisa que me pegou tanto esse filme, mas a gente tem que reconhecer as excelentes atuações. Provavelmente vai levar, né, a atriz coadjuvante, esse é um Oscar praticamente garantido. Tá ali na corrida, né, para melhor ator. Acho que o Paul Giamatti tem chances razoáveis ali. Vai ser uma briga principalmente dele com o Cillian Murphy. Vamos ver, um dos dois deve levar esse Oscar. Em 21º lugar, O Homem dos Sonhos. Um filme bizarro com o Nicolas Cage, que também me surpreendeu porque já é uma premissa estranha, né? É um cara que aparece nos sonhos de todo mundo, né? Do nada, todo mundo começa a sonhar com o mesmo cara, e esse cara é um professor universitário interpretado pelo Nicolas Cage. É um filme bem divertido, ele tá com uma performance, assim, muito peculiar. Eu acho que tem uma coisa a mais de ser ele, né? O ator a fazer esse papel. Eu acho que tudo fica mais engraçado e realmente tem cenas, né, que você racha o bico. Vale muito a pena. Quando estrear nos cinemas brasileiros, assistam. Bom, entrando agora no top 20, em 20º lugar, né? Eu sei que muitas pessoas colocam esse filme como um dos melhores ou o melhor de 2023. Pra mim, ele tá em 20º lugar. Barbie. Gostei do filme Barbie, mas eu não acho que seja, assim, uma coisa espetacular. Eu acho que realmente é o maior fenômeno cultural de 2023, foi a maior bilheteria do ano, é um filme assim que teve um impacto gigantesco, porém, como filme mesmo, como narrativa, ele não é uma coisa assim super sofisticada, e é divertido e tal, mas não chega, né, no nível de outros. Eu acho que é um filme que já deu muito certo, né, já foi um sucesso estrondoso de bilheteria, e ainda conseguiu 8 indicações ao Oscar, então, assim, totalmente de parabéns. Em 19º, Clube da Luta para Meninas, ou Bottoms, que é um filme muito divertido. Eu acabei assistindo no streaming, né, recentemente. É bizarro, né? O que ele tem de hilário, ele tem de caótico. Um filme que não é nada convencional. A história já parte de uma premissa meio esquisita. E o desfecho, então, é totalmente absurdo, né? Mas é um filme muito divertido, assim, pra você parar e dar risada. É legal pra assistir em casa. Não é aquela coisa de uma experiência que você precisa viver no cinema. Vale a pena gastar seu tempo assistindo esse filme. Em 18º lugar, temos Guardiões da Galáxia
Galáxia Volume 3. Pra mim, é o melhor filme da Marvel recente, né? Desde Vingadores Ultimato, né? A Marvel tá errando a mão várias vezes, mas a gente percebe a diferença quando tem uma visão de um diretor, né? Quando você tem um diretor que é criativo e que sabe o que quer e que tem uma estética clara e já tem uma sinergia com esse elenco, né? Que é o caso do James Gunn com os atores de Guardiões da Galáxia, né? Que são praticamente um núcleo familiar ali do MCU. Eu gostei que eles focaram no personagem do Rocket, né? Que não foi tão explorado em outros filmes e ele realmente é muito interessante. E em 17º lugar, temos aqui um filme brasileiro, O Sequestro do Voo 375. Né, inspirado num caso real de um avião que foi sequestrado, né, por um cara que tava puto com o presidente, né, na época era com o Sarney, e ele queria jogar esse avião em Brasília, né, então a gente acompanha isso, como ele rendeu a tripulação, como ele teve essas discussões com o piloto, com a central de comando, enfim, até chegar no desfecho dessa história que realmente foi um caso marcante para a aviação brasileira, né, um caso que felizmente não se repetiu, mas é muito interessante, assim, até para você ver na prática o que acontece, né, quando um avião é sequestrado, enfim, quando o presidente está em risco, como que a defesa brasileira se articula para proteger o presidente, né? O que eles estão dispostos a sacrificar para proteger o Palácio do Planalto. Em 16º lugar, outro filme brasileiro, Pedágio, que eu vi recentemente, assim, vi faz pouco tempo, porque ainda estava em cartaz lá no Itaú da Augusta. Eu gostei bastante, assim, da ambientação, achei muito interessante o negócio dela trabalhar num pedágio, né? Que eu não sei se eu já tinha visto isso em algum filme, mas é sempre divertido, né? Ver profissões que a gente não costuma ver muito, né? Uma pessoa que trabalha lá, né, como cobradora no pedágio, e com a questão do filho dela, né, que ela tava tentando fazer uma espécie de cura gay, e eu gostei que o filme trabalha isso como uma coisa ridícula, né, porque é ridículo, né, não tem doença, né, como é que você vai dar uma cura pra uma coisa que não é uma doença, e é um filme que tem uma direção bem sensível e atuações muito boas também. Bom, agora chegando no nosso top 15, né, então o próximo filme que eu vou falar, calma, né, o pessoal pode se exaltar um pouco, porque eu sei que é o favorito de muitos. Lembrando que isso não é uma questão, né, de execução. Eu sei que esse filme, se fosse puramente uma questão técnica, ele é praticamente impecável, né? Mas eu tô julgando a parte emocional também. Então, vou falar aqui do meu 15º lugar, que é Oppenheimer. Oppenheimer, né, filme do Christopher Nolan, né, um diretor que eu admiro muito. Alguns dos meus filmes preferidos, inclusive, foram feitos por ele, né, O Cavaleiro das Trevas, Interestelar, estão entre os meus filmes preferidos da vida. E Oppenheimer é muito legal, conseguiu ter um olhar sobre esse personagem complexo, né, que é uma coisa que eu acho que o Nolan tava pecando em filmes anteriores, né, tanto no Tenet quanto no Dunkirk, ele não se aprofundou em personagem nenhum, então foi uma coisa muito da visão estética dele e sem aquele trabalho de personagem que eu acho muito interessante. E o Oppenheimer é um baita filme, executado com maestria, né, em toda a parte técnica, mas não me pegou tanto emocionalmente, assim, tanto que é um filme que eu imagino que vai ganhar vários Oscars, merecidamente. Eu acho que na parte técnica tem que levar a própria direção do Christopher Nolan, né, um Oscar que ele merece já, né, há algum tempo. Mas, por exemplo, eu não daria Oscars para esse filme nas atuações, eu acho que são boas e tal, tanto Cillian Murphy e Robert Downey Jr. são boas interpretações, mas não acredito que sejam excelentes nesse ponto emocional, assim, aquela coisa visceral de outros filmes, né? Então, vamos seguir aqui na lista. Em 14º lugar, temos essa comédia italiana, né? O Melhor Está Por Vir, que é muito divertido, né? Porque é um filme que o cineasta basicamente se coloca como um personagem, né? Porque ele interpreta um cineasta que está fazendo um filme, e aí tem toda essa coisa, né? Do filme dentro do filme. Eu sempre acho interessante isso, quando um filme aborda como que é o processo de fazer um filme, e isso é diferente em todos os lugares, né? Você fazer um filme no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, cada lugar tem as suas próprias características. E esse filme tem um humor, assim, muito peculiar, tem aquelas coisas do jeito italiano, assim, e o cara é bem extravagante. Tipo da coisa que pra mim funciona, né? Então não espere, assim, grandes questões, assim, de produção, mas é divertido também, e eu acredito que ainda esteja em cartaz no Belas Artes. Eu vi também faz pouco tempo. Em 13º lugar, temos o filme Jules. Jules é um filme que eu vi na Netflix, é uma produção estadunidense que não lembro de ter lançado nos cinemas daqui, mas eu acho que foi direto pra Netflix mesmo.
mesmo, tem o Ben Kingsley e tem um ETzinho, né? Então, basicamente, o filme que cria essa relação entre um senhor e um ET que aparece na casa dele por acaso, e eles criam esse laço afetivo, né? E é muito bacana, assim, um filme muito fofinho, legal pra se assistir em casa, num dia que tá frio, que tá chovendo, você fica lá no cobertor, assiste Jules e você vai gostar desse ETzinho aí. Bom, agora em 12º lugar, um filme que também tá bem hypado, que é o Vidas Passadas, né? Vidas Passadas é uma produção, uma coprodução, né? Estados Unidos e Coreia do Sul. Tem interpretações excelentes, inclusive eu acho que tanto ela quanto ele poderiam ter sido indicados ao Oscar, né? Não seria nenhum absurdo, mas é um filme que tá lembrado ali, né? Pra melhor filme e pra roteiro também. E é um romance, né? Uma história de amor, mas de um jeito não convencional. Então não é aquela coisa que você já espera, né? Aquela coisa bem batida, de tipo, eles se conhecem e vão desenvolver alguma coisa e vão ficar juntos. Não, é muito realista, né? Então eles têm uma coisa assim, muito pé no chão e muito ligados com a realidade dessas histórias de amor que às vezes são muito bonitas, mas não é a que vai durar, né? Então não necessariamente a melhor história é a da pessoa que vai ficar junta a vida inteira, né? Às vezes a pessoa que vai ficar junta a vida inteira não tem uma história tão interessante, em compensação outra que não deu certo, tem uma questão assim muito mais dramática, muito mais épica ali, e acaba sendo trágica também, né? Mas é um filme que vale a pena assistir no cinema também. Bom, agora cada vez mais chegando aqui nos meus filmes preferidos mesmo, de 2023, então agora o 11º lugar é de Assassinos da Lua das Flores, né? Filme do Scorsese, né? Um dos maiores diretores vivos atualmente, se não o maior. Realmente é um filme muito bom, muito bem feito, tema super interessante, super pertinente. Eu acredito que ele tem uma grande atuação da Lily Gladstone e outra grande atuação do Robert De Niro, que seria o meu favorito para ator coadjuvante. Eu acho que o Robert De Niro não vai levar, mas por mim ele merecia. Eu acredito que o trabalho dele, ele faz um cara assim que você sente a presença dele, você sente o impacto dele no filme de uma maneira muito forte. Eu acho que só assim na reta final do filme que eles dão uma titubeada em algumas coisas, a parte da Molly fica um pouco de lado e a gente fica muito entre os personagens do Leonardo DiCaprio e do Robert De Niro. Às vezes a coisa perde um pouco o interesse, assim, até por ser um filme muito longo. É excelente, né, do ponto de vista técnico, muito bom, direção, né, impecável do Scorsese, porém pra mim teve alguns momentos que eu saí um pouco, na parte emocional teve momentos de eu dar uma baixada, assim, então por isso ficou fora do top 10. Bom, agora vamos lá, né, abrindo esse top 10, em 10º lugar a gente tem um filme japonês, Godzilla Minus One. Godzilla Minus One foi um filme que me pegou meio desprevenido, assim, eu não sabia direito o que esperar, assisti no cinema também. Eu acredito que seja o melhor filme de Godzilla já feito, né, porque a gente teve outras versões de Godzilla, né, principalmente nos Estados Unidos, e esse filme traz um outro subtexto, né, para esse monstro, porque você tem um diálogo direto com a questão da Segunda Guerra, aquele final de guerra, a bomba atômica, Japão destroçado, a questão dos pilotos kamikaze e todos os conflitos assim daquele tempo, né, e daquele povo japonês que é muito peculiar. Eu acho que Godzilla Minus One consegue capturar muito bem aquele período e o que significava aquele conflito, né, um país que estava em frangalhos e um monstro que é avassalador, assim, não tem como você lutar contra tamanha força, né, que é o Godzilla no caso, né, o Godzilla que pode representar várias coisas. A única coisa que me tirou um pouco também, que eu acho que é um truquezinho que eles fazem, você sente a perda de um personagem, você fala, putz, aquela personagem morreu e tal, e você sente essa perda só pra depois ela aparecer viva milagrosamente. Então, acho que isso é meio que um truque um pouco barato, assim, que acabou perdendo algumas posições aqui na minha lista. Ele poderia estar até num lugar mais alto. Agora, em 9º lugar, a gente tem o filme Maestro, né, da Netflix. Filme que é dirigido, escrito, produzido, atuado pelo Bradley Cooper. Também tem a Carey Mulligan, né, que faz a mulher dele. Os dois estão excelentes. E eu acredito que uma coisa assim central desse filme, porque eu achei que ele funcionou muito bem, é porque é uma cinebiografia que não foca necessariamente no porquê que o cara fez sucesso e na trajetória dele até o sucesso. Não, isso é uma coisa que meio que já tá dada, assim. O cara já é genial e muito talentoso, a gente já entende que ele é muito bem sucedido como maestro,
mas ele foca principalmente nas relações humanas, né? Então, principalmente na relação dele com a esposa, né? Você tem toda uma reflexão de como era essa relação deles, desde quando eles se conhecem até o casamento deles e o relacionamento com os filhos. Então, nesse ponto é muito interessante, assim. Eu acredito que Maestro é um filme que talvez não seja tão forte quanto o filme anterior do Bradley Cooper, né? Que é Nasce uma Estrela, mas Maestro também tem muitos méritos, principalmente os dois atores, eu acho que estão fantásticos. Acredito que eles não têm tanta chance no Oscar, mas não gostaria que esse filme ficasse sem nada, né? Eu gostaria que pelo menos algum Oscar eles levassem, né? Se não consegue de atuação, que seja maquiagem, que seja de alguma outra categoria. Seria uma pena se Maestro passasse em branco, né? Porque é um grande filme aí da Netflix. Em oitavo lugar, eu sei que alguns podem achar que isso é uma posição meio alta para esse filme, mas é aquilo, gente, é gosto pessoal, é emoção, tem que ter esse filme no meu top 10, não pode ser diferente, é o filme Nosso Sonho, sobre Claudinho e Buchecha, porque é uma dupla que é icônica na música brasileira e é um filme que conseguiu capturar muito bem a relação deles e deles com o público, né, como que foi essa ascensão, o sucesso dos dois. A gente tem ali dois atores muito carismáticos, né, que são o Lucas Penteado e o Juan Paiva. Tem momentos de humor que funcionam bem e tem momentos de emoção que funcionam muito bem também, tanto na relação do Buchecha com o pai dele, quanto, né, na perda do MC Claudinho, que foi marcante também, né, pros brasileiros. Eu assisti esse filme, eu tive a chance de ver numa pré-estreia, assim, né, meio numa sessão para convidados, e tava lotado e tava assim, o pessoal se emocionou muito, aplaudiram muito. Eu acho que é um filme que consegue se conectar com o povo brasileiro, eu acho que isso é importante, assim, que a gente faça mais filmes que se conectem com o povo, né, porque não adianta às vezes a gente ter filmes super legais, super artísticos, mas que não dialoga com a nossa população. E eu acho que esse filme, Nosso Sonho, trazendo a história de Claudinho e Buchecha, é super popular e é o que o Brasil precisa fazer cada vez mais. Sétimo lugar, temos Zona de Interesse, do Jonathan Glazer. É um cineasta que ele mostra aqui por que ele é um baita diretor. Porque você pega um tema que é super batido, né, de Holocausto, Segunda Guerra, um tema que já foi feito centenas de vezes, e você dá a sua perspectiva única como cineasta. É aquilo, você escolhe, quando você faz um filme, você escolhe tanto o que você mostra, quanto o que você não está mostrando. Às vezes, a sutileza tá nisso, né? Do que você não vai mostrar. O que você vai deixar pro espectador imaginar. Então isso também faz parte dessa arte do cinema. Esse diretor, o Jonathan Glazer, conseguiu capturar de uma maneira, assim, única. Em sexto lugar, temos aqui Pobres Criaturas, que foi o último filme que eu assisti desses, né? Eu vi esses dias. Realmente é um show à parte da Emma Stone e do diretor Yorgos Lanthimos. Essa parceria deles deu muito certo, né? Já tinha dado muito certo em A Favorita, que foi incrível, né? Foi o filme que eu mais gostei em 2018. E agora, assim, voltando em 2023 com Pobres Criaturas, a Emma Stone se permitiu chegar em lugares que ela nunca tinha tentado acessar. Você percebe realmente que é uma atriz que confia 100%, né, no diretor. Eles estão ali numa relação de troca total. Então, ele sabe que ela vai entregar tudo que ele quiser e ela sabe que ela confia nele, para o que ele pedir, ela vai fazer. Eu acho que isso é fundamental para a coisa funcionar, porque eu já tive em sets em que algum ator ou atriz, às vezes, não confia 100% na direção. Então, fica uma coisa meio... Às vezes, falta alguma coisa ali na comunicação, o diretor não consegue passar o que quer, ou o ator ou a atriz não assimila ou não quer fazer, ou discorda da visão do diretor e quer fazer uma outra coisa. Esse é um caso, assim, de que os dois estavam afinadíssimos. Eu acredito que a Emma Stone tem boas chances nesse Oscar. Eu acho que a disputa é entre ela e a Lily Gladstone, de Assassinos da Lua das Flores. Provavelmente uma das duas vai levar. Bom, agora chegando finalmente no top 5. Esse filme que tá em quinto lugar é o meu favorito entre os filmes indicados a melhor filme, né? Então, já falei de outros aqui, Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas, né? Por aí vai, mas Anatomia de uma Queda, né, que é um filme francês, vencedor da Palma de Ouro, entre os indicados a melhor filme, foi o que eu mais gostei, porque é um filme de tribunal, né, então é uma coisa que a gente já viu, só que ele é feito de um jeito completamente dele, né, uma coisa muito própria, que você fica sempre questionando a verdade, o que é a verdade, o que é manipulado, cada fala tem um significado, tem um subtexto, será que é aquilo mesmo ou não? Então é um filme que até
no final, quando você chega num veredito, você pensa, mas será que é isso mesmo? Será que, na verdade, eles não chegaram na conclusão errada e era outra coisa? Eu, particularmente, acredito que ela não matou, né, o cara, mas pode ser que tenha matado. Então é o filme que deixa isso em aberto pro espectador pensar. A gente consegue ter boas argumentações pros dois lados, né? Tanto pro suicídio do marido quanto pro assassinato, né? Fica meio que pra você pensar. E eu achei incrível eles terem botado a música do 50 Cent no começo. Putz, era 5 minutos de filme, eu falei, não, eu vou gostar muito desse filme. Do nada, assim, os caras estão lá no chalé e começa a tocar uma música do 50 Cent, versão instrumental. Eu falei, não, é isso. Ainda mais que ainda tem um cachorro chamado Snoopy. Então eu acho que nada é por acaso, né? O quarto lugar vai pra Homem-Aranha através do Aranhaverso. É um filme que eu já tinha colocado aqui, que tinha sido um dos meus preferidos, né, do ano passado. Eu já sou fã, né, do Homem-Aranha como personagem, né? Eu gosto do Peter Parker, mas eu acho que o Miles Morales traz um frescor pra essa história e uma outra versão, né? Uma outra visão. É um cara que vem de uma família latina, né? É do Brooklyn, lá nos Estados Unidos. Então, meio que você dá uma nova perspectiva pro Homem-Aranha, e eu gostei que esse filme, sendo o segundo de 3, ele desenvolve mais a história do Miles, que não tá finalizada, mas ele é um filme que, por si só, ele praticamente completa a jornada da Gwen. Então a gente começa o filme com a Gwen tendo uma relação lá com a banda, saindo da banda, e no final do filme a gente tem a Gwen meio que liderando a própria banda dela, né? Só que, na verdade, é um grupo de Homens-Aranhas e, enfim, um grupo de aranhas, né? Homens, mulheres e porco, enfim. Mas eu gosto que a gente usa esse segundo filme pra fechar a história da Gwen, e aí o terceiro fica pra resolver a questão do Miles, que é o grande protagonista, né, dessa trilogia. Bom, agora finalmente chegamos ao top 3. Então, esses foram os 3 filmes feitos em 2023 que mais me marcaram, assim, que foram os filmes que ficaram realmente comigo depois que eu assisti, coisas que permaneceram, né, as emoções. E assim, só lembrando que eu tô falando de filmes feitos em 2023. Às vezes eu posso ter assistido em 2023 um filme que foi feito em outro ano, então isso não considera, né? E mesmo filmes que eu assisti em 2024, mas que são de 2023, acabam entrando nisso, né? Então a gente tá pensando no ano que foi produzido. Terceiro lugar é do filme japonês Monster. Monster foi um filme que ganhou o prêmio de melhor roteiro em Cannes, né? Filme do diretor Koreeda. Koreeda, ele já tem uma carreira, assim, muito longa, tem uma carreira de sucesso, um diretor muito respeitado. E aqui nesse filme ele prova por que ele tá nesse nível, né? Por que ele tá nesse lugar que poucos diretores conseguem chegar. A gente tem momentos que você pensa, nossa, acho que ninguém faria essa cena desse jeito, né? Então você percebe muito que é o diretor que tem a visão dele, que é o melhor pra história, assim, pra onde ele quer levar a história. Tem uma fala, eu não me lembro se é do Scorsese, mas tem algum cineasta, assim, famoso que diz que qualquer cena que você vai gravar, só existe um lugar certo pra você colocar a câmera, né? E que o trabalho do diretor é saber isso, saber aonde a câmera tem que estar. E só existe um lugar certo pra isso. E o Koreeda, ele mostra em algumas cenas que você fala, nossa, realmente, é inacreditável. A câmera tinha que estar aqui e ele foi o cara que sacou isso. Tipo, eu nunca pensaria nisso, que a câmera estaria nesse lugar, mas tem que estar. Então faz muito sentido, e eu acho que é muito interessante você observar o trabalho desse diretor, né, junto com o roteirista, né, que foi premiado em Cannes. E tem as atuações das crianças, né, dos 2 meninos que arrebentam, assim. Um filme que eu assisti no cinema também e fiquei impactado, assim. Terminou o filme e fiquei tipo, nossa, o que eu acabei de assistir? E agora, finalmente, né, chegando aos 2 melhores filmes, a gente tem o segundo lugar pro filme Garra de Ferro. Garra de Ferro é um filme que eu já tava com muita expectativa já há muito tempo, desde que eu soube que estavam fazendo um filme sobre essa história real, né? Uma história de uma família de lutadores que é muito trágica, né? Você tem vários irmãos, 6 irmãos, e só um deles passa dos 35 anos. Então a gente tem um indo atrás do outro por motivos assim, cada um tem o seu, porém você sempre tem a figura do pai ali muito presente, que é um pai violento, não necessariamente na questão física, mas na questão emocional. Ele é violento emocionalmente com esses filhos, né? Ele cobra tanto esses filhos de um ser melhor que o outro, fica fazendo classificação de quais filhos ele gosta mais, primeiro é fulano, segundo é ciclano. Ele fica estimulando a competição num nível
não saudável a ponto dos caras quererem desistir, a ponto deles chegarem a lugares extremos, né, que eventualmente acaba levando à morte de cada um desses filhos, né. E a questão do personagem do Zac Efron é que ele teve muita sorte, né, ele teve muita sorte porque ainda jovem ele conheceu uma mulher que ajudou muito ele. O fato dele ter alguém fora desse universo da luta, eu acredito que foi o que salvou ele, né, o Kevin Von Erich, foi o que salvou ele de ter seguido esse caminho dos irmãos. Se ele não tivesse aquela esposa e os filhos, eu acho que ele teria também ido pro mesmo buraco que os irmãos dele, infelizmente, assim. E é engraçado porque é o cara que hoje em dia você vê as entrevistas dele, ele não culpa o pai, mas claramente o pai era um fator, assim, terrível na vida dessa família. Enfim, é um filme que demorou muito para ser lançado, então isso pode ter prejudicado a campanha, né, pro Oscar. Ele acabou ficando de fora, não teve nenhuma indicação, mas eu acho que foi muito emocionante. Eu entendo que não seja, talvez, né, tecnicamente não seja um filme tão bom quanto outros, mas na questão emocional foi um filme que me pegou muito. E só não me pegou tanto quanto o primeiro lugar. O filme que eu mais gostei de 2023 foi um filme espanhol chamado A Sociedade da Neve. Eu já fiz um shorts aqui no canal falando desse filme. Foi um filme que me impactou muito, assim, quando eu assisti, porque eu não conhecia a história. Eu imaginei, basicamente, que, o avião cai, então eles vão sobreviver de algum jeito, né? Vai ter algum tipo de coisa que eles vão ter que fazer para sobreviver, que alguns vão conseguir superar, e eu achava que ia ser uma coisa, assim, relativamente mais simples, mas eu acho que é a maior história, assim, de sobrevivência da humanidade. Um grupo de pessoas que ficou numa montanha de neve, né, sobrevivendo ali por mais de 2 meses, né, então uma coisa angustiante, né, e o fato deles não terem levado isso para uma questão de indivíduos que são heróis, eles deram essa humanizada, né, e trataram como um grupo. Então é aquilo, não foi um cara que salvou eles, não foi o ato heróico do Roberto e do Nando, eles são os grandes salvadores da pátria. Não, eles não são tratados dessa forma, né? É o grupo todo, né? É, como eles falam, é a sociedade da neve que acaba salvando eles. É essa coisa deles serem companheiros de time, deles estarem unidos até o final e dispostos a ajudar no que fosse preciso, né? Então você tinha o cara que era bom de medicina, que estudava medicina e que curava os ferimentos dos outros. Aí você tinha o cara que cortava lá os corpos, cada um tinha o seu papel ali, né? E eu achei muito interessante eles colocarem em primeira pessoa, né, o ponto de vista de um dos falecidos, né? Não de um dos sobreviventes. Então a gente acompanha tudo com essa narração do Numa, que é um personagem que acaba morrendo, né? Então a gente acaba tendo essa visão dos que não conseguiram sobreviver, que eu acho que foi uma decisão muito acertada do diretor, né, do Bayona, que é um diretor que eu já gostava muito desde que ele fez o Impossível, né, com a Naomi Watts e com o Tom Holland bem criança, mas esse filme aqui eu acho que ele se superou. Pra mim foi o melhor filme de 2023, eu sei que muita gente vai discordar, mas é aquilo, uma lista pessoal, é gosto, é emoção, né, e eu acho que cinema é isso, é emoção muito mais do que qualquer coisa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pros seus amigos, comenta embaixo quais foram os filmes que você mais gostou, não precisa falar 23, pode falar só os seus 5 preferidos, considere também apoiar o canal através do Pix, pra gente é muito importante. Valeu!